Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Horas e 4 minutos. Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Para quem está ansioso por conta do carnaval, já está chegando, hein? Carlão de Freitas, por exemplo, contando as horas para o bloco Filhos da Pauta entrar em ação. Afinal, tá todo mundo de plantão, né? Então, não tem como, todos vão trabalhar. Já tá fantasiado, veio de Amora hoje. Veio de Amora. Percebo ali Campinas Montemor travada já no sentido Montemor, né? Nesta, digamos assim, neste fim de tarde de terça-feira, né? Bastante coisa. Tem uma samambaia no estúdio. Presença ilustre, diferente hoje, né? Vamos. Mas, né? Mas não é fantasia, hein? Pelo não amor é. de Deus. Olha o respeito, hein? O Fábio Scheib já fica assim com a cabeça. Quem é? Quem tá falando? Quem que é? Tudo bem, Fábio Scheib? Ih, deu ruim. Não, tá tão bom de ser. Tudo bem, Scheib? Boa tarde. Ih, o rapaz não quer falar, ó. Não quer falar. Bom, então já que... Não paga a internet, né? Já que Fábio Scheib não está à disposição, ele sempre está à disposição e rivalizando com o Fábio Scheib. William Cabelo, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, Eliel, Antônio Lupe, Carlão, Fábio Scheib, onde estiver. Sandra, boa tarde, nos dá a honra da companhia hoje. E a toda a nossa audiência, aqui essa bela tarde, né? Fim de tarde bacana aqui. Bonito hoje o dia, né? Bonito. Bonito também o sarcófago de hoje. Ah, é? Esse nunca fica... Aliás, o que tá ficando bonito é a estação. Primeira de Mangueira. Vem com um carnaval maravilhoso. Mas o carnaval mesmo será na próxima semana, dia 18. Ô, Lu, traz 2 aí pra mim, viu? 2 copinhos. Isso. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde, o Lupe também vazou, deixou nós aqui. Tá uma bagunça hoje, né? Aparecendo a CBF e o Corinthians. O Corinthians. Né? Eu acho que é o Corinthians. É o Corinthians? É o Corinthians. Então tá bom. Então. Bom, hoje oficialmente já é pré-sexta, né? Que amanhã é sexta-feira, né, gente? Vamos ser honestos, amanhã já começa, muita gente já amanhã... Em Salvador... já começou, eu vi uns vídeos, umas fotos de Salvador. Hoje já tem. Fiquei... Daqui a pouco. Você já vai hoje? Acho que uma prévia. Vai chamar? Vai convidar? Você nunca me convida, né? Eu convido, mas sempre muito ocupado. Vai ser aqui, em Não, Campinas? vai ser lá pelos lados de Indaiatuba. Porque também é o seguinte, né? Vai ser um atropelamento lá em Ribeirão hoje, né? Pode ser. Hoje... Aliás, quem será que vai anunciar técnico primeiro, hein? O Corinthians ou o Comercial? Aliás, quando Corinthians e Comercial se enfrentam, qual que é o clássico? Eu prefiro não me manifestar. Então tá bom. Eu posso falar, ué. Vai, então fala. Come, ué. Corinthians Comercial. Come. Comercial e Corinthians. Então, Corinthians é cor. Mas, comercial gente, vocês querem que eu fale aquilo que tá todo mundo imaginando? Não. Vamos ser criativos, É né? igual- Por exemplo, o clássico entre Comercial e Primavera. Primacial, já falei. Ué, então pronto. É ué. hoje. É hoje, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. 8 da noite. Nossa. Palma Travasso. Vai sofrer, hein, Cabelo. Lotado, Palma Travasso. Mas o Comercial tá mal, viu? Tá mal. Perdeu também no fim de semana. Perdeu. 3-0 pro São Bento Sorocaba. Luiz o jogo foi Carlos lá em Itu. Martins foi demitido. Mas foi uma sacanagem. Eu não sei. Aliás, você falou foi bem. Aí quem vai anunciar treinador primeiro. Luiz Carlos Martins foi dar o treino com o time. Reuniu todo mundo da diretoria. Não chamou o treinador, não chamou a Cleison. Hora que o Luiz Carlos Martins chegou do treino, isso ontem. Luiz Carlos Martins chegou do treino. Luiz Carlos, tudo bem? Queria te agradecer pelo serviço prestado, desejar sorte no futuro. O cara treinou o time, o coletivo a pronto, como se fosse nos antigos, e foi pra concentração, mas o time foi, ele não. Olha isso, Baderna, gente. né?
desrespeito. É a mesma coisa do Corinthians. Ô, Zanardi, você veio pra assumir a gente aqui? Vou, pode ficar tranquilo. Ô, mano, obrigado, tá demitido. Aí o assessor falou assim, então, mas o Zanardi não vai poder treinar no Paulistão, viu? Ô, gente. E outra, imagina, Que Léo, isso? o Luiz Carlos Martins é um cara respeitadíssimo Renomado. no Não, interior. muito trabalho. Rei do acesso. É, rei do acesso, um grande treinador, um grande profissional, com passagens por primeira divisão também. E ter que se sujeitar a isso. Talvez o cara já Lamentável. No fim da carreira, deve ser já. avô já. Cara, imagina você chegar pros seus netos, sei lá, esposa, filho, ter que aguentar. O futebol é o cara. Às vezes o cara tem que ganhar dinheiro mesmo, porque ou meio complicado. Não, Muito, cara. e sem contar que eles devem ter sentado, ligado pro Zanardi e falado, Zanardi, aqui é o Corinthians, beleza? Beleza. Ó, a gente quer contratar você, vamos te pagar X, esse contrato até 3 anos pra você, você vem, chega, já treina amanhã, beleza? Só conversa aí com o Soberano, se tiver multa a gente paga, beleza? Beleza, então, combinado, vou ver aqui o que eu faço. Aí desliga o telefone, ó, acertamos o técnico, ó, o Márcio Zanardi, aí chegou... o regulamento fala que ele não vai poder O estagiário levanta a mão lá atrás, né? Aí o pré medo, assim, né? mas Com como medo. que não pode? Não, tá no regulamento. Mas que regulamento? É. Aquele que a gente assinou. Pega lá. Aí ele, nossa, é verdade, pega o telefone lá. Aí Ô, não, Zanardi, Tem a cláusula. Esquece. Tem a- não, eu acho que o que é pior de tudo isso aí é a manchete no dia seguinte da imprensa, né? Corinthians desiste de Márcio Zanardi. Ô, gente, o jornalista também tem hora que... O Corinthians não desistiu do Márcio Zanardi. O Corinthians pagou o maior gafe da história. Não é que o Corinthians desistiu. Corinthians volta atrás. Essa que é a verdade. Desistir é quando tá lá tentando e não dá certo. Não. O Corinthians contratou o treinador, fechou com ele e depois percebeu que não dava. Ô, Pô, Léo, na vergonha. década de E o Cuca tá vindo aí, hein? Talvez. Inocentado. na- Inocentado não, né? Na década de 50, 60, o Cabelo vai se lembrar. Ah, muito facilmente. O Corinthians ele era chamado de faz-me Faz-me rir, rir. porque não conquistava títulos. Né? Agora, além de não conquistar títulos, né, desde 2019 o Corinthians não conquista, fora de campo é um faz-me rir. Né, contando promessas de Gabigol, incomodar Flamengo e Palmeiras, o Mateuzinho treina e depois não é contratado, o Matias Rojas aciona a FIFA, treinador é praticamente contratado, mas Veríssimo não pode. escalado, vai Veríssimo embora do escalado, hotel. vai embora. Cara, é Cara, um cenário mambembe. O Augusto Melo, ele assume o quê? Janeiro, né? Ele assume? Sim. Isso. Estamos aqui em fevereiro, Comecinho dia de 6. E já temos, acho que, 3, 4 acontece. 7, 8 páginas de vexames. Ah, é brincadeira. Não, e só vem- pro torcedor, né? E Tá vem louco. com um discurso de que precisa mudar, que esse grupo que estava à frente do Corinthians estava acabando com o Corinthians. É complicado, gente. Futebol, eu falo pra vocês, é uma fábrica de desastres. Pelo amor de É o Deus. terreno do imponderável. Você tem que ter conhecimento pra saber onde você vai pisar. E digo mais, se eu sou Augusto Melo, traria o Celso Rotti. eu também. Eu Só concordo. isso. Aí eu concordo. Acho que a gente concorda pela primeira vez aqui no Olha, eu Arena. achei que você ia falar Vinícius Eutrópio. Não, você, Celso você tinha Rosso. comentado na Celso pauta. ou Carmino Colombini, um desses dois. Eu sabia que vinha. Um desses Eu dois. sabia que vinha surpresa. Se você tem um baita nome pra assumir o Corinthians também, igual esses aí que nós dissemos, Sim. pode mandar aqui. Manda aí, 991869070. Fábio Scheib tá raspando o microfone, então vamos dar boa tarde pra ele logo aí, depois você fecha esse microfone, Daniel. Fala aí, Léo, beleza? Tudo bem por aí? Tudo certo, meu cara, e por aí? Tô meio preocupado com o Timão aí. Você Ah, falando todas as muito notícias negativas preocupado. do Corinthians. Ah. Cínico. Que isso? Exalando Coisa. preocupação Querendo você está. saber novidade do Timão. né? Tô te dando a Ah, novidade. Corinthians está atrás do Rolão Preto. o Rolão Preto quase assumiu o São Paulo, né? O Cruzeiro também. Mas agora o Português? Corinthians pode ir atrás do Rolão. O Corinthians não descarta técnico estrangeiro também, viu? Mas nessa bagunça vai chegar um estrangeiro aí até ele mesmo. Não. Ó, o Luiz Carlos Martins saiu do comercial, hein? O Mauro Ovelha tá Sim, nativo sim. ou não? O Mauro ainda não. Comercial tava atrás de Ademir Fezan e o Felipe Moreira, demitido do Ercílio Luz, também tá na pauta do Felipe Bafo. Moreira, que era da ponte aqui. Exato, sim, senhor. Pô, comercial, Felipe Moreira comercial seria, comercial é tradicional, velho. Pelo Ele amor tava de no Ercílio Deus, Luz, gente. na primeira Pelo amor de catarinense. Deus. Fala um nome aí, ô Scheib, que poderia assumir o Corinthians. O Corinthians estava tentando o Zubeldia, né? Aquele técnico argentino Nossa, da LDU, São que foi Paulo campeã queria. da Sul-Americana. Mas assim, alguém que esteja desempregado, assim, não me recordo muito no futebol brasileiro, um brasileiro assim.
não vem à cabeça, viu? Tem que ser um estrangeiro mesmo. Ou alguém empregado, né? O Corinthians até José acho que Carlos tem essa Serrão. possibilidade. Serrão. Mas ele José topa, Carlos mas ele Serrão. topa. Top. Bojimirim. José Bom Carlos Bojimirim. Serrão. Lisca, Lisca doido. O Lisca é a cara do Ah, Corinthians. eu acho Cara, que o ele Lisca ia... saiu do mercado, hein? Mas Pintado. O Lisca é a cara do Corinthians, cara. Eu traria o Lisca. Humberto Louser. Não, o outro tá Vai empregado. até de graça. É que tem a cláusula que não pode, né? Senão, o Guarani paga a multa pra ele ir. Bom, 4 horas e 13 minutos. Neste dia 6 de fevereiro, algum verdade. ano aí do passado, Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve em campo. E contra quem? Eu preferia falar... Ah, falo? Fala, Vou falar. fala. Tudo bem, vocês não vão... Não, tudo bem. Não vai Brasília. saber. Brasília. Nossa, Brasília, isso é essa no- já no foi, hein? início Mas pode da- ser o da- Brasília ou pode ser o brasiliense Pode também. ser o Ceilândia, Pode ser. qualquer um. Mas não Contra pode- o Brasília ou ela em Brasília? Em Brasília. Ah, Contra o Brasília? Porque Vou se fosse falar, contra o o Brasília. Perfeito. Então é lá no início da emissora. Foi hein? no mesmo ano que essa música foi lançada. Ou não, ó. viu? Ah, Olha, Perdidos na Noite. Ah, mas ninguém sabe o nome do projeto. isso é do tempo dos embalos de sábado à Isso aí noite. deve Vila ser de o- People, velho. 83, 84. Isso é Vila de People. Ó, Cara, a música é muito de passinho, mas de passinho, cara. Eu não. Embora assim, eu seja um péssimo dançarino, né? Até porque danço a vida inteira, né? Mas não era bom na pista, não. Essa música é A legal. vida é uma dança, né, Cabelo? Ah, é uma dança, né? Nem sei. ó, o ouvinte lembrou aqui, Joel Santana, Joel Que Sampa, já trabalhou lá, em Oswaldo 97. Oliveira. PC Guzmão. Onde anda Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira. Aliás, depois que saiu da Ponte, Cristóvão Borges. depois que saiu do Corinthians também, subiu. Ó, o Jairzinho. Jair O Ventura. Jair, né? Jair O Jair foi Ventura. mal no Corinthians, hein? Então, Santos também. Thiago Nunes. Thiago Nunes tá no Botafogo, né? Odair Hellman. O Dair Helman tá nas Arábias. ganhando Estamos muito passando só dinheiro. nomes bons aí, hein? Aliás, eu vou falar, gente, pelo amor de Deus, os times brasileiros, o Santos vai lá, contrata o Carille e não avisa o time que ele tá Ah. trabalhando. O cara ele não servia pro time. Ah, não pode, tá no Santos já, né? O Fábio é bom, o Fábio é do Carille, hein, velho? É. Você não gosta muito dele, não, né? Parceira. Parceiro, gosto sim. O Fábio é meu parceiro. Com esse tema de Vila de People aí dos anos 80 tocando, o Arena CBN desta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, com a arranhadura do Fábio Chairo está no ar. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chopp gelado, enquanto saboreia os melhores salgados e lanches da cidade? Há 86 anos, o Giovanetti conecta diferentes pessoas e gerações que criam suas próprias tradições nas unidades. Siga giovanetti.campinas nas redes sociais e curta a saborosa experiência que é um patrimônio de Campinas. Giovanetti, renovando a tradição. Se beber, não dirija. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso. Aprender com prato quentinho, sabor de carinho. A gente quer ver um novo Brasil. Aprender e comer, comer e aprender. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos ingredientes produzidos pela agricultura familiar. E o governo federal, por meio do Ministério da Educação, aumentou em até 39% o investimento na alimentação escolar. Agora, são 5,5 bilhões de reais por ano, porque comida de qualidade melhora até o desempenho dos estudantes. Saiba mais em gov.br/FNDE. Aprender e comer, comer e aprender. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Já tem gente participando, mandando mensagem pra gente. Vamos pôr o ouvinte no ar, que o ouvinte no ar é o que dá alegria, dá o tom a este programa. Coloca mais um aí. Vai no seu tempo, viu? Boa tarde, amigos da Arena CBN. E aí, amigo? Murilo de Araras. Tudo bem, Murilão? Pra variar, preso na Dom Pedro aqui, congestionamento, provavelmente acidente à frente aqui. Poxa vida, Murilão. Eu acho que a diretoria do Corinthians só não tá pior que o trânsito de Campinas, viu? Tá difícil o trânsito, hein? Pelo amor de Deus, tá muito ruim. Difícil. E com relação aí ao treinador do Corinthians, eu acho que Jair Pisserni é um nome certo. Mas saudoso, é um bom nome, já treinou União São João e eu acredito que ele levantaria o Corinthians numa hora dessa. Não, pro futebol não é? Não. Então tá. Eu acho Jair que Pisserni, um sim. ouvinte preso na Dom Pedro. O Pisserni eu acho que já encerrou, Acho né? que sim. O nosso amigo, mas ele é mais que amigo, né? O Paulo Kikuchi, ele também tá preso ali no trânsito, em Atibaia, sentido Itatiba, perdão, Campinas Itatiba. Só que ele ainda não tem a informação do que aconteceu. Então a gente tá aqui... Alguma coisa, hein, Alguma Kikuchi? coisa aconteceu, japonês. Tá mais enroscado que a vida da ponte, hein? Já acionamos aqui os nossos representantes do trânsito para saber o que aconteceu. Campinas, Montemor, na verdade, Montemor, Campinas, sentido Campinas, Montemor, né? Tá parada também, ali no Trevo da Bocha, hein? Complicado ali. Um lado tá livrinho, o outro... Tem gente parado lá há 45 anos. Quem tá vindo já tá olhando que não vai voltar, né? Tem esse detalhe também. Já sofre por antecedência. O japonês, ele é presidente do fã-clube de Felipe Dani, Moreira. acende a luz aí pra gente, senão a gente não vê vocês, por favor. Isso. Vai pro próximo aí, o Nilson Belisário. Vamos ouvir o ouvinte. Nossa, meu. De onde você tirou Village People Mas nos anos uai. 80? Não é? Não, isso aí não é Village People, não. Mas eu esqueci o timbre nome, é o mesmo. Mas é um... essa daí já é nos 80, na época do New Wave. Essa é Tarzan Boy, é bom, hein? Lá no meu estúdio eu tenho Baltimore. tudo disso aí. Bom. Mas não é Village People, não. Não é? Village People é de 76, sucesso, pouco, né? Essa é de 76 85. a 78. Essa não é de 75. IMCA, Macho Man. Essas eram boas. E mais alguns outros dois aí Dançamos que eu venho muito. lembrar, mas tá longe de ser Village People isso aí. Tá bom, obrigado, viu, amigo? Você é um grande ajudante nosso aqui todos os dias. Vai mais um aí, ô Belisário, acende a luz aí pra amigos gente. da Arena. Não é só o Corinthians que tá ridículo, agora eu não. te vejo. Futebol brasileiro em geral tá ridículo. Boa, concordo. Esse time é ridículo do São Paulo ser campeão. Mordeu, hein? Futebol de- Mordeu, hein? Seleção brasileira não ganha mais de ninguém, tanto a sub-20 como a principal. Futebol brasileiro tá ridículo. É Rogério, um abraço a todos os amigos da CB. Obrigado, Rogério. Rogério, CBN te abraça. O ouvinte mandou aqui, ó. Concorda que o futebol brasileiro tá acabado? No pré-olímpico, o Brasil em último lugar. Tempo bom quando tinha Zico jogando. Marcos Brito. Acabado não. O futebol Mas tá brasileiro caminhando pra isso, É um né? celeiro de craques. Só que hoje o momento é complicado. A escassez de jogadores de um nível alto. No pré-olímpico a gente teve a prova aí. Ontem perdemos para o Paraguai. A seleção ainda está na briga, até porque Venezuela Quem e Argentina apresentou um futebol empataram. paraguaio ontem foi o Brasil, né?
Aí o Hendrick acabou errando o pênalti, mesmo assim jogou bem, foi um dos poucos aí, né, que teve uma atuação destacada, mas o Brasil hoje, evidentemente, passa por uma crise técnica. Mas a gente fala do gol do pênalti desperdiçado pelo Hendrick, mas a gente não tá falando de um lance que o Hendrick, ele recebe a bola, ele ganha na luta, Sim. na raça e toca pro John Kennedy, na marca penal, só empurrar pro gol e ele erra. Ou seja, não vamos colocar a culpa no menino Hendrick, né? Lembrando que o Paraguai estava naquela retranca, aquela catimba tradicional nossa. Então, Não, tanto é que na hora que eu falei que eu citei o pênalti, eu disse que ele jogou bem. Ele perdeu o pênalti, mas jogou bem. Informação de utilidade pública, prestação de serviço para o nosso ouvinte motorista. Em Itatiba, no quilômetro 100, rodovia Dom Pedro está totalmente interditada para quem segue no sentido Campinas. Colisão entre dois caminhões, seguido de incêndio em um dos veículos, por isso o trânsito totalmente parado. Então, para você que está na Dom Pedro, sentido Campinas, Jacareí, Campinas, neste momento está totalmente travada a rodovia por conta de uma colisão envolvendo dois caminhões. Ainda não há previsão por parte da concessionária para a liberação da pista, combinado? E o Paulo Kikuchi agradeceu a informação, ele tá preso no trânsito, ouvindo a CBN. Ô Paulo, manda mensagem aí, o que você acha da Ponte Preta, por enquanto? Melhor não, hein? Ele vai interagindo, tá Melhor parado não. mesmo. O ouvinte tá falando assim... Mas áudio curto, Então, no máximo 3 minutos, Felipe tá? Moreira no pelo amor de comercial. Deus. Felipe Moreira no comercial japonês. Qual que é a sua opinião? Pessoal, fora a dívida bilionária do Corinthians, ainda tem essa do é verdade, hein? Tarde, gente simples, contrata ele, treina, não precisa ficar no banco. A competência independente de estar no banco. Washington de Campinas. Foi algo citado, né, também. Foi Também, mesmo. Papai Joel daria um jeito no Corinthians. Ei, papai. No Corinthians foi mal em 97. Tem como contratar o Mano Menezes de volta, o Corinthians? Porque já fez aí, demitiu. O Mano agora não quer com a bolada que ele vai receber. É verdade, Falou, né? "O quê? Eu vou voltar. O ouvinte tá em Jaguariúna, rapaz, lá na fábrica, sabe lá? Sei. Daquela. Mandou uma foto aqui pra gente, hein? Mas já não vai ter mais aquele evento, lembra? Pô, hoje é aniversário do Arena, hein, Hoje é mano? aniversário do Arena. Aê! Rapaz, eu pensei que não ia durar 2 meses. Nós tentamos 80 bares, ninguém aceitou a gente. Não fala isso que daqui a pouco... Não, mas não aceitou, eu vou fazer o quê? Mas não fui eu que estou falando isso. Não, foi o nós Eliel, tá? nós estamos programando porque comemoração de terça é ruim. Opa. Mas vai sair esse mês ainda. Vai ser um grande evento, Vai né? ser um grande evento. E você Promoters. você que ouve há um ano, Nominalista. você que ouve há um ano, Camarada. manda mensagem pra gente aí. Se você ouve a gente há um ano. Tá bom ou tá ruim? Isso. Ou tá médio? Opinião sincera. Queremos a Se sinceridade. tiver do ruim, a ouvinte. gente continua. Cadê Se o tiver bom, a Bravão gente lá, melhora. o JP de Moraes? Cadê Isso. o ouvinte aqui perguntando que horas é o happy hour hoje? Daniel de Souza também mandando aqui mensagem em relação a quem pode ser o treinador do Rapaziada, tá com Corinthians. sede, hein? Tem bastante. Pior que é Oswaldinho de Oliveira para técnico Ele tá no do mercado, Corinthians. cara. Ele tá no mercado. E fez a harmonização, hein? Ele tá parecendo Tá um bem, Height, hein? velho. Daniel Prado, de Limeira, mandou ele aqui. Não tá, viu, cabelo? Ó, tem o Luxemburgo, hein, gente? Pô, Luxemburgo é um bom nome, hein? Luxemburgo. Mas eu tô achando que eles vão fechar com o Cuca, hein? Porque há uma reunião com as organizadas do Corinthians pra ver se as Mas organizadas tira o Cuca aceitam. ou deixa? É, então. Não, mas sabe um outro nome? O Lúcio Flávio, pô, treinou o Botafogo. Até começou bem, mas depois não logrou êxito. Mas é um bom nome, o Lúcio Flávio. Jogou no Corinthians, não jogou o Não Lúcio Flávio? jogou. Não, jogou jogou no no São Paulo. ABC, no Botafogo da Aí, Paraíba. rapaz, então passaram aqui. Quem que é? Fernanda mandou a ficha errada aqui. Ô, Fernanda, pô. E aí, fala o nome aí, acabou. Tô pensando aqui. Domenech, uma opção também. Domenech é um bom Eu nome, acho que hein? é um bom nome, trazer uma vai. experiência. Como é que chamava aquele do River que todo mundo queria até hoje? Ele Galhardo. tá no lugar nenhum? Galhardo. Tá no mundo Galhardo. árabe lá, ganhando um Tá no mundo monte, árabe? tá. Corinthians não Pô, tem me dinheiro mandaram a pra ficha contratar errada. o Falaram Galhardo. até, falou na que hora do tava almoço livre. falaram até Esqueloto. Esquelou o quê? Pode ser. Esqueloto, argentino. Ah, aqui pode ser, o Cabelo. O Dunga tá na Vai pista, ser ué. o Cuca o treinador. Eu também acho. Agora vai ter que segurar a pressão, hein? Eu Segurar também a acho. marimba. Não adianta com 1 ou 2 jogos aí, a pressão vai ser intensa. Um futebolzinho bonitinho, É, o ajeita Cuca a é bom casinha, treinador. Ele é 2, bom 3 treinador. golzinhos. Agora, o extracampo, de repente, pode atrapalhar mesmo. Ele não foi inocentado, mas o processo foi encerrado, né? E o Grêmio, que busca um atacante, tentou o Tiquinho, né? Mas não conseguiu. Faltou só um Tiquinho Só um pra tiquinho. negociação lograr êxito, mas não deu certo. Só O Botafogo recusou. Aliás, o Botafogo também pode pegar o técnico do Botafogo, Jair Ventura. Foi mencionado aqui. Jair Ventura já foi, mas Já ele tá no foi. Atlético de Goiás. Ele não Na vai época sair. do Corinthians era Jair Aventura, hein? Vamos pra mais um aí, ô Nilson Belisário. Vamos pôr o ouvinte no ar. Boa tarde, amigos do Arena CBN Campinas. O futebol brasileiro realmente está Violeiro. num nível bem baixo mesmo, né? Tecnicamente falando.
Agora, tem que saber perder também, né? Tem. Que nem o nosso amigo falou aí, tá parecendo um técnico famoso aí que quando ganha é Paulistão, aí quando perde é Paulistinha. Boa. Saber perder também, né, amigo? Quem falou isso, na verdade, foi o Gagliotti. Maurício Gagliotti. Não foi treinador, não. Foi o Gagliotti que falou, presidente do Palmeiras, quando o Palmeiras perdeu, era Paulistinha. Quando ganhou, foi o Maurício Gagliotti. Vamos para mais um ouvinte do Repórter CBN aí, Belisário. Boa tarde, Arena CBN. Ô, pessoal, não sei quem de vocês falou aí a semana passada que o Scheibe, toda a resposta dele, dá um jeito de colocar o Palmeiras. Foi o Carlão de Freitas. E aí eu prestei atenção, é verdade. O Nascimento perguntou alguma coisa para ele do Santos. Ele foi falando, deu um jeito e colocou o Palmeiras. Ô, Scheibe, tem a dó, né? Pelo amor de Deus, vamos parar com esse fanatismo aí, né? Aqui é o Carlão do Nova Aparecida e o técnico pro Corinthians é o Givanildo. Givanildo, já treinou o Corinthians e jogou, pô. Ô Scheibe, o ouvinte aí percebe, meu cara, ficou ruim pra você. Tente ser simplista, monossilábico e simplório nos seus comentários, por gentileza, viu? Até travou a conexão do Scheibe de novo. Precisa pagar a internet, viu, Scheibe? Senão não dá pra participar à distância. Tem que vir presencial. Aliás, a partir de amanhã, se não vir presencial, não precisa participar mais. Reunião ao vivo. Pronto. Se não vir presencial, não precisa participar mais. Já tô assim, já troquei pelo cabelo. Tá melhor. Pronto. Reunião de pauta tá bombando. Troquei pelo cabelo. O cara não vai dormir hoje. Primavera e Comercial, quero os seus destaques desse jogo aí, Cabelô. Destaque rivalidade, a flor da pele. Rivalidade, né? O Comercial tá entalado com o Primavera já há alguns anos, né? Em função de acesso, de título, né? Então, mas assim, como é um jogo na zona de rebaixamento, beirando ali a zona de rebaixamento, eu penso que vai ser um jogo truncado, viu? E pelas prováveis escalações, jogo assim, com bastante paciência para assistir, viu? Mas vamos ver. E vamos ver se Roger Silva logra êxito, já que sábado foi um malogro em Dayatuba, estive louco. Ele estreou sábado? Estreou sábado contra E o como Noroense. foi esse jogo A aí? recepção da torcida. Não, a recepção foi ótima, ótima. Apaixonante torcida do A torcida lotou as dependências do Gigante da Vila, porém o Noroeste mostrou maior conjunto mais entrosado, né? E aí tinha mais cartas na manga, o né? Primavera sucumbiu. Mas, na verdade, é que nem texto de assessoria de imprensa, né? Primavera foi superado. Né? Mas assim, expectativa boa. Quem sabe o Primavera hoje reencontra o bom futebol e faça os 3 pontos em pleno Palma Travada. Você que tá convivendo mais em Ribeirão Preto, como é que tá a iluminação do Palma? Tá propícia pro dia. Véspera de carnaval, teve bloco de carnaval lá, vai ter uma boate. Pronto. Tá ruim, né? O comercial fez É uma ruim, boa a iluminação Série do A2 comercial é ano ruim. passado, Fez. Deu azar que pegou a ponte, que era o bicho papão, mas classificou, né? Classificou em 8º, mas assim, meio que... Inclusive o Primavera em 9º. Pode pegar. E o Primavera chegou a liderar a Série A2 em um certo momento do ano passado, né? Mas, sim. Ó, a informação que chega aqui, ó, tem mais um nome na lista do Corinthians, hein? Maurício Barbieri, hein? Bom nome, hein? Bom nome. Esse é bom nome. Ele teve um trabalho interessante no Bragantino, né? Tem mais um nome aí na pista, hein? Eu iria atrás do Thiago Carpini. Não pode agora. Não pode, né? já tá no treinando São o time no São Paulo. Sabe quem o Corinthians poderia contratar? Quem? O Abel Ferreira. Não pode também, ele já treinou o Palmeiras. Já treinou o Palmeiras, entendi. Vai pra mais um ouvinte aí, Tá Nilson parecendo o Belisário. presidente do Corinthians, cara? Boa tarde, Arena CBN. Ricardo Garavella aqui por Olambra. Tudo bem? Abraço a todos aí. Bom programa. Sucesso sempre. Obrigado, amigo. Foi só isso? Legal. Bonitinho, hein? Obrigado. Simpático. Pode ir. Boa tarde, pessoal do Arena. Maurício Campinas. Parabéns aí pelo primeiro aniversário de vocês aí, 1 ano de vida. Muito obrigado. Ótimo programa. E o Boteco, moiou? Não deu pra fazer a Não, vai festa dar. no bar? Tava Calma. aguardando pra ir lá tomar uma cerveja com vocês? Vai dar. Abraço. Vai dar, pode ter certeza. Sabe quem que eu traria pra treinar o Corinthians? Quem? A sogra do Vitor Pereira. Porque se ela estala o dedo, ele vem na hora, velho. Repórter CBN.
Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou os atritos do governo Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o controle do orçamento federal. Ele afirmou que Planalto e Congresso formaram uma dupla bem-sucedida em 2023 e que continuará assim neste ano. A afirmação vai de encontro às declarações de Lira. Nesta segunda-feira, ao discursar na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara disse que o orçamento é de todos os brasileiros, não só do Executivo. E ele disse ainda que os valores não podem ficar engessados por burocracia técnica e por quem não foi eleito. A violência doméstica e familiar contra a mulher cresceu quase 10% em Minas Gerais em 2023, na comparação com o ano anterior. Somente no ano passado foram registradas mais de 154 mil ocorrências. Em 2022, este número era próximo de 141 mil. Entre as principais naturezas dos casos estão ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. A cantora americana Madonna anunciou que o último show da turnê Celebration será em Miami, no início de abril. Nas últimas semanas, fãs brasileiros ficaram empolgados com a possibilidade de a cantora trazer a turnê comemorativa dos 40 anos de carreira ao país. O produtor de Madonna havia afirmado em um post nas redes sociais que o Brasil faria parte do roteiro. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, informações das estradas. Mário Quintino, boa tarde para você. Hoje você vai trabalhar, hein, Mário? Tudo bem? Pois é, Léo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Uma tarde com acidentes nas rodovias da região. Inclusive, a gente destaca essa situação da rodovia Dom Pedro, que ainda tem interdição total no sentido Campinas, na altura de Itatiba. Aconteceu um acidente por lá, altura do quilômetro 100. Uma carreta acabou colidindo contra o talude da rodovia e foi um acidente bastante impressionante, Eliel. A cabine da carreta acabou se desprendendo ali do chassi e logo na sequência houve um incêndio. Esse incêndio também atingiu parte ali da área de mata da rodovia Dom Pedro. Então, a situação ainda é bastante complicada e, apesar de tudo isso, não teve nenhuma vítima nesse acidente, apenas ali os danos materiais e o impacto para o trânsito, que ainda tem essa lentidão e esse bloqueio para quem vem a Campinas. Então, evite a Dom Pedro na região de Itatiba, se você precisa seguir em direção de Valinhos e também de Campinas. Alternativas ali à estrada que liga Bragança Paulista a Itatiba, ou então a rodovia Luciano Consolini, já ali nas proximidades do centro de Itatiba, para acessar a rodovia Dom Pedro mais à frente. A gente está acompanhando essa ocorrência, assim que tiver a atualização a gente vai trazendo aqui na programação, mas nesse momento ainda com bloqueio na Dom Pedro em Itatiba para quem vem em direção de Campinas. Eliel. Perfeito, Mário, você vai atualizando a gente, por gentileza, inclusive daqui a pouquinho dentro do ponto final tem mais informações. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a equipe do vôlei Renata venceu o Araguari ontem à noite por 3-1 no ginásio do Taquaral. Com a vitória, a equipe de Campinas entra no G8 da Superliga. O próximo desafio, sexta-feira, contra o Suzano.
fora de casa. Chegou o upgrade da Aruge Chevrolet, a sua oportunidade de começar o ano novo de carro novo. Onix Plus Turbo, o maior espaço da categoria, com 60% de entrada e mais 36 parcelas sem juros. Novo Tracker Turbo LT 2024, o SUV mais vendido do Brasil, com seu seminovo na entrada a partir de R$ 132.900 e com mais R$ 99, você faz o upgrade para a versão Tracker LTZ, com financiamento em 24 vezes sem juros. Quer mais? Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 19 3753 4400. Paz no trânsito começa com você. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos. Abraço pro Júnior de Montemor, tá mandando que ouve o programa há um ano, disparado melhor. Obrigado, Júnior. O outro ouvinte falando que também gosta muito do programa, saudades das modas do Rafael Pio, mas não pode cantar mais, né? Infelizmente. E tudo por conta de uma bobeira lá na Colômbia. Ele foi contratado para cantar no aniversário de um filho, de uma pessoa importante da Colômbia, e infelizmente o ECAD acabou bloqueando. Até hoje, Pio tá com a tornozeleira eletrônica, ficou preso um período, mas conseguiu voltar ao Brasil, mas vai ter que voltar para a Colômbia para responder o processo. Ele vai responder em liberdade. Lupe, sou otimista e acho que está melhorando. Infelizmente, no último jogo deu tudo errado na defesa, até o Pedrão falhou. Acho que depois que saiu baixinho da preparação física, o time da Ponte Preta caiu de preparo no segundo tempo. Vamos esperar os novos contratados, quem sabe melhoram mais. Paulo Kikuchi, opinião do Paulo aí, ó. O ouvinte mandou aqui, André Santana de Campinas, pior programa do rádio brasileiro. Aí ele mandou brincadeira, vocês são fera, coloca o Gilson Kleina no Corinthians. Bom nome, hein? Pô. Ursinho, lembra um ursinho, não lembra um ursinho? Ele era o Fred Flintstone. O outro ouvinte aqui tá pedindo Jesus Cristo pra treinar o timão. Melhor não, hein, gente? Danilo, sub-20 do Corinthians, já tem equipe toda na mão. Será? Celso Rotti, já falamos aqui, hein? Boa tarde, amigos do Arena, aqui é João Silva de Hortolândia, sempre ligado nas programações da CBN Campinas. Técnico bom seria o Gilson Kleina, ó, mais um, ó. O Maurício Barbieri no Corinthians. Seria excelente ter Oswaldo Oliveira de volta e o Valdemar, seu irmão, como auxiliar. Dupla, hein? Oi, meninos, escuto vocês desde o primeiro dia, não perco um dia sequer, está ótimo sim. Quem mandou aqui foi a Delma, obrigado, Delma. Salve Arena, pergunta para o Carlão, onde anda o Pardal para ser técnico do Corinthians, Pardal, hein? Tá no centro de Campinas, né? Né? O Pardal em 97, ele que conduziu a maior parte da campanha, né? Olha só, a ouvinte mandou assim, impressão minha, as pautas estão escassas, vocês são ótimos mesmo sem muito assunto, tiram leito de pedra. Tá bombando. Terezinha de Itu. E tem gol, hein? Não, só um minutinho. Ô Terezinha, sabe o que acontece? Pauta tem. Só que aqui a gente gosta de resenhar de diversos assuntos. Né? O assunto vai, a gente fala, aí o assunto aparece aqui, a gente vai e fala. Nelsinho Batista, hein? Nelsinho Batista, tá hein? no mercado, aliás. Tem gol. Pessoal, só um minutinho. Pode continuar aí. Boa tarde, um ano. Parece que faz uns 5 que escuto vocês. Parabéns, JP de Moraes. JP. Sou fã do JP, hein? Tem um vozeirão. O JP é João Paulo, o que é? É José Pérez. João Paulo. João Paulo. Ó, é que nem o Paulo Sérgio, né? PC. Boa tarde, galera. Parece que o Corinthians tem um pré-contrato com o Ancelotti. É verdade, só tá esperando terminar o contrato com o Real Madrid. Vai nessa, Narciso. Obrigado, Narciso. Mas vai colocar um interino, vai contratar o Fernando Diniz, parece. Nossa. Parabéns pela excelente programação esportiva em horário nobre. Júlio de Viradouro, terra do Lupe. Aê! Não, da Lupe minha mãe. Bebedouro. Não, eu sou de Ribeirão Preto, mas Bebedouro, papai nasceu em Bebedouro. Em Viradouro, quem nasceu foi mamãe. Aí. Bebedouro de Viradouro são bem próximas, então o amor Tanto que uniu. tudo termina com ouro, né? Isso. E você sabe por que é Bebedouro? Porque é onde as tropas paravam para beber água. Isso, e Viradouro? É porque onde virava. Mas é isso mesmo. A estrada não tinha... como é que ele chama o nosso ouvinte? Ele vai confirmar a história. Em Viradouro não tinha... Tinha uma estrada que não tinha pra onde ir. Então o pessoal chegava no fim e virava. Aí virou Viradouro. Cultura do interior paulista, né? Parabéns. De futebol ainda? Não dá, pô. Ouvintes mandando mensagem, tem gol onde, Cabelo? Pode falar. Não, pera, pode deixar, deixa ele falar, pode falar. Não, Cabelo, não fala não. Pode falar. Vai perder audiência. É mesmo? É Série A2 ou Série A3? É a quarta. O América de Rio Preto, Vinícius Souza fez América 2, Audax 1. Vamos pro ouvinte, vai. Eu falei. Vamos pro ouvinte. Fala, galera do Arena, boa tarde.
Eu acho engraçado que antes de começar o pré-olímpico era uma festa, né? John Kennedy, Hendrick, John Kennedy. Eu alertei. Meu Deus do céu, era como se tivesse o Cristiano Ronaldo e o Messi jogando junto na mesma seleção. Concordo com você, Agora, ouvinte. velho, virou água esses dois aí, hein? Concordo Tá louco. com você. Ah, mas não virou água. O Brasil pode se classificar e o Hendrick não tem decepcionado. Eu tô com o ouvinte, hein? Agora que a com safra ouvinte. é complicada, o futebol brasileiro passa por uma crise. Né? Ah, mas também os caras fazem 14 anos, os clubes já vêm aqui, já pega? Nossa, Você quer o quê? Vai mais um aí, ô Nilson. Boa tarde, galera do CBN. Enquanto nós tivermos influências disfarçadas de jogador de futebol, o Brasil não ganha mais absolutamente nada. Essa é celeiro de jogadores que tem aí, estão mais preocupados com rede social do que com a bola. Olha aí, hein? Que opinião pesada do ouvinte, hein? E que tem deixa de ser verdade. razão. Tem um fundo de razão, concordo. O Yuri Alberto, por exemplo, poderia ser modelo, né? Porque é jogador de futebol. Vai pra próxima aí, Fala, beleza? rapaziada. E aí, Um Lindão? ano, hein? Um ano, hein? Eu não posso nem falar que vocês estão ficando velhinhos, não, porque você já tá pra lá do Cabo da Boa Esperança, né? É, um pouquinho. Brincadeira. Parabéns aí, pessoal. Programa Nota 1000. Valeu. É, quem começou lá achando que não ia durar 2 meses, 1 ano já. Segura aí, Lu. Calma, né? Vamos aguardar. Talvez estão esperando a gente ali, né? Presente é e o futuro é mais que incerto. Não, às vezes estão esperando a gente ali. Vamos ver. Porque né? não dá como. Não tem. Vai mais um aí. Saudações, representantes do Arena. É o seguinte, sobre a condição do programa, o programa nem tava bom. Ele tava, tipo, quase bom. Mas aí Agora parece que piorou. foi acontecendo as situações durante esse período aí de 1 ano. Eu acredito que dá para melhorar. Sim, então sempre. vamos melhorar. Vamos, tá Não, certo. dá pra, a gente não pode ficar acomodado na vida. Claro. Tudo, a gente precisa melhorar em todas. Sempre A dá gente pra precisa melhorar. melhorar como pessoa. Exato. A gente precisa melhorar como Como profissional. funcionário. A gente precisa melhorar como ser humano. Precisa. A gente precisa melhorar em diversos fatores Exato. da vida. Então, o Arena, aos poucos, vai melhorar. Agora, pode ser quando ele completar 12 anos, pode demorar Vai chegar a pode. maturidade, né? Exatamente. Tem isso. Vamos pro próximo ouvinte aí, Nilson. Boa tarde, tão novos comunicadores. Ô, São Roque! Parabéns e felicidades. Obrigado. Eu gosto demais do programa. Eu acho que eu já disse isso uma vez e vou estar sempre repetindo. É a dose perfeita de informação, de descontração. Entretenimento. Vocês são muito bons. Obrigado, ouvinte. Mandou um áudio muito Ó quem bacana. voltou. Obrigado. Olha hein? quem voltou. Voltou, Chay? Pagou a internet aí, velho? Tá complicada a situação aqui, viu, Eliel? A gente Tudo percebeu. bem. Agora estamos online. Não, o Cabelo Quero mandar já um ganhou a abraço pro vaga, ouvinte, viu? mano, que falou de mim O Cabelo já ganhou a vaga aqui. presencialmente agora, né? Toda vez. É, porque senão não dá, cara. Queria mandar um abraço pro ouvinte aí que. Ele não vai querer seu abraço também, viu? Cara legal. Pô. Tem mais gente mandando mensagem aí, ó. Fala pessoal, boa tarde, Ricardo de Campinas. Ô, Ricardo. Parabéns aí Obrigado, Ricardo. pelo Obrigado, primeiro cara. ano, que seja o primeiro de muitos. Deus ouça. É um novo formato, né? Sim. Os programas esportivos das outras rádios, eles não mudam, né? É aquela coisa maçante. E vocês conseguiram colocar aí obrigado, uma diferença grande aí de ingrediente que agrada a todo mundo, com certeza. Só a concorrência que não gosta de vocês. Isso é Um verdade. abraço aí. Não? Até que gosta. Gosta. Gosta, o pessoal gosta. Gosto, tudo junto. Gosta William. sim. Pera aí, Chay, só um minutinho. Vamos pro próximo. Dormindo. Boa tarde, Arena CBN, João Carlos Campinas. Ô, João Carlos. Nossa, ouvimos a CBN aí desde o início, viu? Toda a programação, inclusive e principalmente por amar o futebol, a programação esportiva. E eu vou deixar uma perguntinha pro Scheibe aí também, a respeito dos pênaltis que os jogadores do Palmeiras cobram. Não me restava dúvida, estava torcendo para o Palmeiras marcar um gol, porque se fosse para os pênaltis, eu tinha certeza absoluta que o Palmeiras ia perder. Mas tudo bem, faz parte do futebol. Scheibe, será que o pessoal está treinando pênalti lá no Palmeiras? Um abraço, bom trabalho a todos. Fábio Chaves sabe a resposta, porque ele é conselheiro, ele organiza a festa junina do Palmeiras. E aí, então ele Scheibe? sabe muita coisa lá. Pela última prova, não, né? Pelo pênalti do Murilo, pelo pênalti do Piquerez, não tá, não. Mas é impressionante quando
pênaltis, a energia que já passa da torcida para os jogadores dentro do gramado já é de derrota, praticamente derrotado antes do início das cobranças. Uma coisa que tem que ser tratada mesmo, de forma até um psicólogo ajudar o Abel Ferreira nisso daí, porque sempre quando o Palmeiras vai para disputa de pênaltis, a arquibancada, os próprios torcedores já passam uma energia tão pesada para os jogadores que fica claro conseguir passar pelos pênaltis. Mas contrata psicólogo para cobrar o pênalti, é isso? Não. Essa observação do Chaib eu acho interessante, porque eu vou não só desses pênaltis, mas de vários. Todos os jogadores do Palmeiras iam para a bola já com a sensação de que não iam fazer. Os jogadores do São Paulo iam tranquilos, faziam o gol, comemoravam. O goleiro Rafael estava em todas as bolas, o Everton já estava com aquela cara de derrotado. São Paulo parece querendo mais. O Rafael Veiga fez o gol lá, o goleiro pegou. Ele nem sequer foi no Everton. Tem um problema muito grande no Palmeiras de pênalti, sim. O Rafael Veiga que fez o gol, ele sequer foi lá no Everton. Fala, Everton, vamos lá, tô com você, pega um aí e tal. E aí vem o segundo batedor do Palmeiras, foi o Piquerez. Não, o Piquerez foi o último, foi o Gabriel Menino. Não, o segundo foi o Rony. Bateu bem, fez o gol, o Gabriel Menino, mas também não foi no Everton. Também não falou, ó, pega, você vai defender. Tava meio que dando de ombros, essa que é a verdade. O São Paulo encarou como se fosse final de Copa do Mundo e o Palmeiras ali, tipo, meio que... Disputa pra ganhar um ponto a mais do Paulista. Poderia ter colocado fogo na disputa pelo seguinte, o São Paulo estava disputando os pênaltis em frente à torcida. E a torcida do São Paulo deu um show lá no Mineirão. O Fábio Chaib tava lá. Deu um showzaço. Os palmeirenses que foram lá gastaram dinheiro imagina o cara sair de Campinas, de Itu ir até Mineirão. Poderia ter criado um fato, não sei, comemorar, dar uma virado pra torcida. O fato são os telefones contatinhos, né? E o futebol. Mas aí, ontem você não estava presente e o Fábio Chaib trouxe uma discussão. Na verdade, é a opinião do Fábio Chaib. Ele terceiriza a opinião dele. Ele fala que as redes sociais do Palmeiras. Não. Foi a opinião do Fábio Chaib que o Everton não acertou nenhum canto, que a culpa era do Everton. Mas não é. Os jogadores do São Paulo, se você for pegar todos os pênaltis, foram batidos de forma perfeita. Mas os do São Paulo também saíam antes. Mas aqui... Eu tenho um perfil no Twitter, eu vou pegar pra vocês, que ele mostra que todos os jogadores mostram onde eles vão bater. Sim. O movimento do corpo. Mas eles na hora que tá em cima da bola também, né, velho? Mas a hora que tá em cima da bola, aí o goleiro não chega, nenhum tempo de reação. O Everton não teve culpa, Eu quero dizer um negócio pra vocês. A culpa foi do seu Murilo e do seu, como é que chama o outro que errou? Piquerez. Do Piquerez, que bateram mal. Só querem saber de namorar. Vamos pro próximo. Deixa eu dizer um negócio aqui. Pênalti não é responsabilidade nenhuma do goleiro. Exato. É responsabilidade do batedor. Tanto que chama-se penalidade máxima, ou seja, é pra sair o gol. A responsabilidade é direta e totalmente só de quem vai bater, na minha visão. O problema é que você tem que ter goleiros, é por isso que o Alisson é muito criticado na seleção, mesmo sendo o melhor goleiro do mundo. Tem que fazer uma graça. Tem que olhar pra trás e falar assim, meu goleiro vai garantir. E é isso que eu falo do Everton em relação ao Palmeiras. Que se o Palmeiras tivesse um goleiro de ponta, talvez boa parte dos títulos que perdeu, não teria perdido. Teria beliscado aquele pênaltizinho contra o Chelsea. É isso que eu falo, um goleiro decisivo. A defesa do Cássio, quando sai o Diego Souza na cara dele, a mão invertida para pegar a bola lá no Mundial no chute do Moses. É isso que falta ao Palmeiras. Quando teve o Marcos, genial. Na hora H, a bola passou por cima, o Thierry Henry caixa. Então, assim, Palmeiras precisa de um goleiro a lá Cássio, a lá Rogério Ceni, decisivo. Decisivo, que chega nessas horas... O Everton, desculpem, mas parecia que o Rafael tinha 15 anos de disputa de pênalti nas costas e o Everton 6 meses de futebol como profissional. Perdido, mudando o estilo. O Everton nunca foi de ficar fazendo estilo de mostrar o canto, de dançar pra lá e pra cá. Sempre foi um cara sério, de ficar no meio do gol e intimidar o adversário por isso. Mas ele tá tão perdido ultimamente, primeiro que quase entregou a rapadura lá e fez a defesa, porque senão ele tinha entregado o jogo pro São Paulo. E nos pênaltis hoje, se eu cobrar 10 pênaltis no Everton, faço 11. Discordo, mas respeito a sua opinião. 52. Vamos para mais um ouvinte aí antes de ir pro intervalo. Boa tarde, amigos do Arena. Parabéns pelo um ano de vida do programa. Vocês encontraram aí o equilíbrio, né? Entre informação, opinião e diversão. Obrigado. Quando entra na parte de diversão, vocês são os comédia. Somos mesmo. Forte abraço a todos, em especial meu amigo Carlão. Faz o Pix, Carlão!
Aliás, ele chamou pra tomar uma hoje, mas hoje é Vá, mas é terça de carnaval, cara. E outra, sua casa tá reformando. Você vai fazer o que na sua casa? Tarde, Arena. Eu escuto vocês há um ano. Fábio Veloso. Embora vocês só sabem me dar paulada, né? Sou motorista de aplicativo. Então, às vezes, quando eu toco no assunto atrasado, foi porque eu não escutei o programa. Foi um comentário que eu vi no vídeo. E eu não sei se vocês falaram ou não. Por isso que às vezes eu toco no assunto atrasado. Toda vez que eu faço isso, principalmente o senhor Eliel, só sabe meter o pau em mim. Mas tudo bem, não tem problema. Vou parar não. de meter o pau em você. A gente vai aguentando. Vou parar. Você pode parar de aguentar que eu não vou mais meter o pau em você. Não, e é bom porque assim, a gente, por exemplo, você recebeu críticas, né? Eu recebi críticas. Fábio Scheib hoje, então, nem se fala, né? A bancada do Arena... Nem se fala. Pô, eu tô até com dó de você hoje, Fábio. Parcial. Você perdeu o lugar no estúdio pro Cabelo. Tudo certo. Nem a internet tá te querendo. A internet não tá funcionando, assim, situação delicada. Ó, o Fábio Kikuchi falou que começou a andar o trânsito lá no Dom Pedro, Paulo, viu? no caso, né? Paulo Kikuchi. Isso. Não, sabe o que é? Muito dinheiro pra passagem aérea e pouca pra pagar a internet, né, Scheib? Aí é que dá, né? São prioridades, né? Vamos pro intervalo, voltamos já, hein? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos, tem muita gente mandando mensagem, queria agradecer o carinho de todos os ouvintes, inúmeras mensagens hoje, difícil a gente conseguir colocar todo o áudio no ar, a gente agradece, claro, a participação sempre pertinente e interessante do nosso ouvinte, e claro que a gente vai seguir também dando destaque ao nosso Arena. Pois você tem 30 segundos pra mim? Manda ver, cara. Eu queria dar os parabéns pra você aqui no nosso YouTube, parabéns. Porque a ideia do Arena veio desse ser humano, né? Ele trouxe esse formato do programa. Carlão de Freitas, quando nos reunimos pela primeira vez, e única, eu acredito, ele falou assim, não vai dar certo. Duvidou? Porque ele era um cara... Ele duvidou. E assim, deu certo? Ainda não. Mas está caminhando. Chegamos a um ano. Então, assim, quero dar parabéns a você que trouxe a ideia do programa. Um programa diferente, mas bastante informativo de um jeito diferente. Diria que é singular. É isso. Apresentação, Eliel Almeida. Muito obrigado, Nilson. E aí depois... Que babação, hein? Que babação de ovo. Então, é que o Carlão vai reformar a casa dele. Ele tá precisando... Ficar mais um ano. Tá precisando ficar mais um ano. E o ordenado precisa aumentar pelo menos uns 30% para terminar a obra. Cristina Machado, pelo nosso YouTube, parabéns, nossa, pessoal. Eu vou falar. Nem sou ligado em esporte, mas vocês conseguem me prender. Ouço vocês há quase um ano, muitos anos ao Arena. Obrigado, Cristina, participando aqui no nosso YouTube. Muito legal ter o afago do ouvinte. Você já teve o afago do ouvinte, Cabelo? Não tive. Não teve esse prazer? Não tive esse prazer. Tá, nós vamos depois amanhã fazer só elogios a você. Muito obrigado. E aí você vai receber o afago do ouvinte, tá bom? Nessa crina maravilhosa. Vamos abrir o nosso sarcófago às 4h58 da tarde, hein? Você falou a hora que eu preciso colocar na planilha. No dia 6 de fevereiro, data de lançamento, ano, né? Lançamento dessa música que o Nilson Belisário vai colocar no ar. Se encontravam naquele longínquo 1985, Ponte Preta e Brasília.
E aí, William Cabelo, conta pra gente. Não, contar o quê? Eu vou contar o quê, meu? Tem a matéria aí. Vamos fazer o seguinte, então. Roda no YouTube o roda VT. Quem tá no FM, fique com o áudio da reportagem, hein? Vai! 20 minutos do segundo tempo. Ramon lançado por Wander e tal. O zagueirão da Ponte fez a falta. Pênalti. Wander, pimba na gorduchinha, 1-0 pro time do Brasília. Tinha essa impressão que a Ponte poderia perder o primeiro jogo. Mas não, continua invicta ainda. Porque aí pintou uma faltinha, tá vendo? E aí quem vai bater? Jojo Beleza. Narração de Osmar Santos. Grande Osmar Santos, né? O pai da matéria, hein? O pai da matéria. Grande Osmar Santos, hein? Referência, hein? Meu Deus. Hoje como o Eliel já deu com a língua nos dentes... eu acertei? Acertou. Vai dormir, Eliel. Não teve nem votação. Não, então faz a ficha todos técnica. Nós ganhamos. Eba! E eu vou pra ficha técnica mas também. por que todo mundo ganhou? Chato, isso atrapalha o quadro. Brasília é um Ponte Pretão. A Ponte Preta de Sérgio, Toninho, Osmar Guarnelli, Grande Valdir, Osmar. Evandro, depois Tefo, Regis, Silvio, Gercinho, depois Márcio Luiz, Jorge Mendonça, Chicão e Mauro, técnico Carbone, o Brasília de Del. O cara que fez o gol? Do Brasília foi o Não, Wander. da Ponte. Jojo Beleza, apelido de Jorge Mendonça. Ah, não sabia. E o Brasília de Del, Beto, Iranil, Foque, Marinho, Manuel Ferreira, Marco Antônio, depois Kleber, Vander, Santos, Ramon João Carlos, técnico Jorge Medina. Que isso, hein? E o árbitro do jogo, quem era, o Cabelo? O árbitro, eu vou trazer amanhã. Romualdo Arpe Filho. Que é isso? Não, Jura? você falou, tá falado. E Roberto o Nunes artista da Morgado. música? Tarzan Boy. Do artista? Tarzan Boy é a música. Baltimore. Muito bem. É isso aí. Pode fechar, Nilson. Do Perdidos na Noite, né? Era, baita música, Mas né? 85, né? O Eliel nasceu em 1985, 87, né? cara. Sou de 87. 87 o Luciano... esperava nascer todo mundo, aí registrava. O Luciano, chefe de frota aqui, tá ouvindo a gente, hein? Show. Primeiro que reclamou bastante das viaturas da CBN que vão pra São Paulo fazer jogo e voltam cheio de garrafa, de um monte de coisa. Eu falei pra ele que é uma chuva na saída da torcida. Os torcedores vão jogando as coisas dentro do carro, não é culpa nossa. Mas reclamou, mas tudo bem, ô Luciano. Depois nós vamos limpar, vai ficar bonitinho, viu? Lá no Canindé, o Lupe falou assim, mas Carlão, você não vai experimentar? Eu falei, hoje não, o chefe não tá, então vamos quietinho mesmo. Vai, Fábio Chaib, tá acabando o programa. Não, lembrando que hoje começa a Libertadores, né? Verdade. Porto Cabelo e Defensor, primeiro jogo da primeira fase, às 9h30 da noite. Porto Cabello. Uruguaio. Tem algum brasileiro nessa fase aí ou não? Da Libertadores. Tem algum Não, brasileiro? só na terceira, né? Só na terceira, Só né? na terceira fase. Tanto o Bragantino quanto o Botafogo. Ô, gente, a Libertadores do próximo ano já vai começar em dezembro, hein? Nossa, também só no brasileiro classifica uns 12? Que isso, é muito time. Pelo amor de Deus. Bom, então nós temos o Puerto Cabello. Que é o time do Cabelo, né? E terminou em Rio Preto, América 2, Osasco Audax 2. E saiu trabalhar na CBN Rio Preto, Cabelo? Não, mas a CBN ela é global, ela atende... Terra de Marco Guarizo. Deve estar lá uma hora Imagina dessa. um programa com o Fábio Chaib, Guarizo, Cabelo... Quem mais? Enzo Uriani, o Lupe, filho do... Antônio Lupe. o Carlos Cunha. Não vou falar nada que isso aí vai dar nó ainda, hein? Quem mais? Não sei. E Felipe Pereira, o nosso Fefe, que agita Fefezinho. as manhãs. Ixi, mandou mensagem pra você. Ele, ó, a casa caiu, eu vou ficando por aqui, deu um ano, e ela é do RH. Então, assim, acredito que hoje... Eu acho que por hoje é Acho só. que um ano deu... Pra bom entendedor. A moça do RH fez um sinal de telefone pro Eliel, então, consequentemente, chegamos. Vem aí o ponto final. Gente, vambora. Voltamos em breve. Valeu. No nosso Arena CBN. Tchau, gente. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br